Ainda é cedo, mas não no relógio. É cedo dentro da alma. É aquele instante em que o corpo já despertou, mas o espírito ainda caminha devagar, procurando abrigo antes de enfrentar o dia. E se você chegou aqui, é porque algo dentro de você também sente. Sente que precisa de uma cobertura maior do que a rotina oferece. De uma presença que caminhe à frente, abrindo caminhos que os olhos ainda não enxergam. Hoje, esta oração não vem com promessas fáceis. Ela vem com braços invisíveis. Vem com o silêncio de Deus que guarda, mesmo quando não responde. Há dias em que a gente não sabe o que tem que pedir, só sabe que precisa estar protegido. Proteger o coração das palavras duras, proteger a mente das confusões do mundo, proteger a fé das pequenas desistências que tentam se acumular. Por isso, esta oração não se apressa. Ela vai com você, passo por passo, palavra por palavra. Como um escudo que se forma no íntimo, não contra o mundo, mas a favor da sua paz. Talvez hoje você só precise de um sussurro que diga: você não vai sozinho. Então que esta prece seja isso. Um lembrete de que o invisível te acompanha, que há uma luz que não apaga, mesmo quando tudo parece escuro. Aqui, as palavras não são para ensinar, são para cobrir. Cobrir sua alma com o manto leve da proteção espiritual, que não se vê, mas se sente. Como o toque de Deus nas entrelinhas do cotidiano. Fique até o fim. Deixe que essa oração caminhe com você até o último minuto. Porque o que começa aqui não termina quando o vídeo acabar. A presença que te encontrou agora quer seguir ao seu lado e ela sabe exatamente por onde te guardar. Senhor, neste amanhecer silencioso, quando o mundo ainda não exigiu nada e tudo em mim está em repouso tênue, eu me volto a Ti. Antes mesmo das vozes do dia ganharem volume, quero ouvir a Tua, porque só a Tua voz sabe me vestir de calma. Protege, Pai, este meu espírito que desperta frágil, este coração que ainda sente o peso da noite que passou. Envolve-me com Teu manto invisível, aquele que guarda sem apertar, aquele que cobre sem esconder. Eu não peço para evitar os ventos, apenas que minha fé esteja firme quando eles vierem. Há ruídos que não vêm de fora, mas moram dentro de mim. Pensamentos que me distraem da Tua paz, memórias que me fazem andar curvado, medos que se vestem de previsões. Guarda minha mente, Senhor, como quem cerca um jardim para que nele floresça só o que é bom. Como quem vigia a entrada de uma casa onde mora alguém precioso. Que o Teu Espírito Santo seja sentinela em cada pensamento e que nada que venha me roubar a luz consiga permanecer. E quando eu sair por aquela porta, levando nas mãos a rotina, nos ombros os compromissos e nos olhos os sonhos, que eu sinta o Teu acompanhamento. Que cada passo meu esteja ungido com discernimento. Que eu reconheça os perigos sem ser dominado por eles. Que eu saiba dizer não ao que destrói em silêncio e sim ao que me aproxima de quem Tu és. Mesmo quando tudo parecer igual, que o meu espírito saiba, estou sendo guardado por alguém que não dorme. Senhor, cobre também meu corpo. Protege-me de acidentes, de distrações fatais, de ambientes que drenam minha paz. Que todo lugar por onde eu passar hoje seja, por causa da Tua presença em mim, um pouco mais leve, um pouco mais cheio de sentido. Livra-me do mal disfarçado de normalidade. E se algo me confrontar, que eu tenha coragem sem raiva e firmeza sem orgulho. Porque a Tua proteção não é a ausência de lutas, é a certeza de que elas não me vencem. Mas acima de tudo, Senhor, guarda minha essência. Que eu não me perca de mim, que eu não me afaste do que acredito, que eu não me transforme naquilo que o mundo exige para me aceitar. Que eu seja Teu, mesmo quando ninguém estiver olhando. Que minha alma seja templo, mesmo quando tudo ao redor parecer deserto. Amém, Senhor.
Há dias em que o que ameaça não vem de fora, mas de dentro. São pensamentos que se embaralham, sentimentos que se desalinham, intenções que se enfraquecem. Por isso eu te peço, protege também esse território invisível, onde moram minhas decisões, onde nasce minha coragem. Que meu íntimo seja regado com teu discernimento, que eu me veja com os teus olhos, não com os olhos cansados do medo, nem com a lente distorcida das comparações. Às vezes, as maiores batalhas são travadas em silêncio, quando ninguém vê. Por isso hoje, Senhor, entra comigo nos corredores mais secretos da minha alma, onde só existe eco, onde só eu sei o quanto dói, o quanto pesa, o quanto clama. Senta comigo ali, fica. E se eu não souber orar, escuta o que o meu silêncio grita. Se eu não souber agradecer, recebe meu suspiro como gratidão. E se eu me esquecer de ti por instantes, não te afasta de mim mesmo assim, que durante este dia minha boca saiba falar vida. Que minhas palavras sejam abrigo e não aflição, bálsamo e não julgamento. Que minha voz, mesmo quando frágil, seja eco de esperança. Que em mim não habite o veneno da pressa nem a frieza do costume. Protege, Senhor, a maneira como eu toco o mundo. Que eu não leve mais peso a ninguém. Que eu seja ponte, não muro, luz, não ruído. E quando as horas se alongarem e o corpo se cansar, protege meu ânimo. Protege meu entusiasmo de ser quem sou, mesmo quando parecer pouco. Que eu não me dissolva em tarefas. Que eu não me perca nas exigências. Que eu saiba parar, respirar, lembrar-te e em cada pausa que minha alma te reencontre. Que eu seja fiel a ti mesmo quando tudo parecer rotineiro demais para ser sagrado. Senhor, se neste dia eu me sentir só, que essa solidão me empurre para perto de ti. Se eu me sentir forte, que a força não me afaste de ti. E se eu me sentir fraco, que a fraqueza me faça correr para os teus braços. Guarda-me, Senhor, de todo orgulho disfarçado de autossuficiência e de todo desânimo que tenta me convencer de que orar não muda nada. Muda sim, porque cada palavra lançada ao céu é semente, e hoje eu escolho plantar fé. Há caminhos que parecem calmos por fora, mas por dentro são tempestades disfarçadas. Por isso, Senhor, guarda também os meus passos onde ninguém vê. Protege-me nos corredores invisíveis das emoções, nas encruzilhadas dos pensamentos, nas esquinas da alma onde quase escolho desistir. Coloca anjos onde meus olhos não alcançam. Ampara-me quando o chão parecer conhecido demais para que eu perceba o perigo. Porque nem toda queda começa com um tropeço. Às vezes, ela começa com a distração. Hoje, peço por uma blindagem que não se limita à carne, mas que cerque o espírito com a tua presença. Que cada passo seja como quem pisa sobre promessa, não sobre medo. Que eu não leve comigo a bagagem de ontem, mas apenas o que me edifica, a fé que sobreviveu à noite, o amor que ainda pulsa mesmo em silêncio, a esperança que insiste em florescer sem alarde. Que eu saiba reconhecer os sinais da tua presença no comum, numa palavra, num olhar, num vento que me toca de repente e me lembra que não estou só. Há guerras que não se anunciam. Elas chegam sutis, se disfarçam de rotina, se escondem em tarefas, se instalam em pequenas decepções. Por isso, cobre-me com tua armadura silenciosa, aquela que me lembra quem sou, de quem sou e por que ainda continuo. Que nenhuma crítica me defina, que nenhuma ausência me desequilibre, que nenhuma sombra me roube a luz. Protege, Senhor, até mesmo a forma como eu me enxergo, porque às vezes é no espelho distorcido do cansaço que o inimigo semeia confusão. E se hoje eu cruzar com o inesperado, que a minha reação seja cheia de tua paz. Que eu não devolva dor, mesmo quando me ferirem. Que eu saiba respirar antes de responder, calar antes de ferir, orar antes de reagir.
Que o meu reflexo seja mais tua graça do que minha razão. Que eu não me perca tentando vencer, mas que vença permanecendo em ti, Senhor. Que neste dia nada me afaste da oração. Que minha alma te busque mesmo enquanto caminho, trabalho, cuido, luto, amo. Que minha respiração carregue teu nome. Que minha rotina seja solo sagrado. E que em meio às muitas vozes do mundo, o meu coração siga ouvindo a tua, baixa, mansa, fiel, como quem cuida, como quem guarda, como quem nunca dorme. Há momentos em que o peso da vida não vem de fora, mas de dentro. São pensamentos que se acumulam como nuvens baixas, dúvidas que escurecem o olhar, medos que se insinuam mesmo quando tudo parece calmo. E é por isso, meu Deus, que nesta manhã te peço não apenas por proteção contra o mundo, mas contra mim mesmo, contra o que penso sem perceber, contra as palavras duras que às vezes digo para mim em silêncio. Guarda meu interior com a mesma força com que guardas minha casa. Reveste-me com teu olhar sobre mim, não aquele olhar exigente que imagino, mas o teu, cheio de compaixão, de ternura, de paciência. Faz com que eu me veja com os olhos do céu, como alguém em construção, como quem está tentando, como quem ainda não terminou, mas já é profundamente amado. Protege-me da autossabotagem, das comparações, das cobranças que me afastam da leveza. Dá-me a coragem de ser pequeno sem me sentir menor, de ser frágil sem me considerar fraco. Neste dia, que minha espiritualidade não seja apenas um abrigo, mas também uma armadura. Que minha fé não me retire do mundo, mas me fortaleça para permanecer nele com graça. Que cada decisão seja feita com consciência, mas também com rendição. Que eu saiba distinguir o que é luta minha e o que é batalha que pertence ao Senhor. E que eu me lembre sempre que nem toda vitória é barulhenta. Às vezes, ela é apenas continuar de pé. Se houver provações, que eu atravesse com confiança. Se houver bênçãos, que eu receba com humildade. Se houver silêncio, que eu não me apresse em preenchê-lo, mas que aprenda a escutá-lo, pois há respostas que só o silêncio revela. E há curas que acontecem sem que ninguém veja, enquanto o coração se derrama devagar na presença de Deus. Então, Senhor, fica comigo, no início e no fim do dia, na pressa e na pausa, na alegria e na lágrima escondida, que eu caminhe sob tua sombra, não por medo da luz, mas porque aprendi que estar contigo é o lugar mais seguro que existe. Quando a oração termina em palavras, mas não em presença, o coração percebe. Ele sabe que algo ficou, como um perfume que continua mesmo depois da pessoa partir. E é assim que desejo que você siga. Não com pressa nem com medo, mas com a consciência serena de que foi tocado por algo maior do que seus próprios pensamentos. Que essa manhã seja mais do que um começo, que seja uma consagração silenciosa de tudo o que ainda virá. Talvez o dia traga ruídos, decisões, encontros, ausências, mas que, no meio de tudo, permaneça acesa essa pequena chama que agora você sente, como uma vela que ninguém vê, mas que ilumina por dentro. Que você caminhe sabendo que foi visto por Deus, que foi revestido por Ele, que há uma mão invisível, mas fiel, conduzindo seus passos mesmo quando seus olhos não entendem o caminho. E se em algum momento a alma se esquecer, que esse instante aqui retorne. Que volte como uma lembrança que não se explica, mas consola. Como uma voz mansa dizendo, ainda estou aqui. Porque Deus não visita, Ele habita. Não chega, Ele permanece. E é essa certeza mansa, sem barulho, que desejo que te acompanhe hoje inteiro. Se essa oração tocou sua alma de alguma forma, compartilhe. Deixe que outros também sintam esse abraço. Escreva nos comentários o que sentiu, para que mais corações se encontrem aqui. E se quiser caminhar conosco todos os dias, inscreva-se, que a luz que chegou até você agora também encontre
outros que ainda caminham no escuro. E quando faltar voz, lembre-se, quem está debaixo das asas de Deus nunca caminha sozinho.